Oi, meus amores, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. A gente vai agora pegar um novo livro de história e vamos começar a nossa aula. Lembra que faz um tempinho, né, que a gente teve aula de história, a gente falou sobre tempo e história, não foi? E falou sobre os vestígios e ação do tempo. A gente observou lá as ruínas, não foi? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre descobrindo a história na página 120. Vamos lá? Tá aqui na página 120 e vamos falar um pouquinho sobre descobrindo a história. Leiam comigo, tá bom? Ao analisar uma foto antiga, é possível notar que em outros tempos alguns elementos do cotidiano eram diferentes dos atuais. As roupas, as posturas das pessoas, as técnicas usadas para fotografar e até mesmo as relações familiares podem ter traços em comum em outros diferentes dos atuais, não é verdade? Todos esses elementos eles podem ser analisados em uma pesquisa histórica, por isso existem muitos tipos de documentos históricos que possibilitam descobrir as informações sobre as formas de viver no passado, tá? Então é justamente isso que a gente vai descobrir hoje, essas fontes históricas, ok? Documentos históricos. As fontes históricas são classificadas como materiais ou imateriais, mas existem também outras formas de considerá-las. Por exemplo, as leis e os tratados que foram criados por governantes e que orientam os regimes políticos são chamados de documentos oficiais, porque apresentam informações de ponto de vista de quem estava no poder no momento em que foram produzidos. São justamente esses documentos oficiais. Mas existem também os documentos não oficiais. O que é isso? Que são assim considerados porque expressam pontos de vista de pessoas que não estavam necessariamente do poder. Então, como ele não estava no poder, é um documento não oficial. Os jornais, as culturas, as pinturas, as construções, as arquitetônicas, a música, o cinema, as cartas, os mapas e os livros de gêneros, tudo isso compõe documentos não oficiais, ok? O passado também pode ser estudado por meio de vestígios arqueológicos, objetos que foram produzidos por grupos humanos que ficam depositados em determinado local. São chamados de sítios arqueológicos. Então a gente já deu para ver que nossas fontes históricas elas podem estar constituídas de documentos oficiais, documentos não oficiais, vestígios arqueológicos e que são nos sítios arqueológicos, e elas podem ser materiais e imateriais. Só para a gente se situar, e a gente está vendo aí fragmentos de objetos do acervo do Centro da Arqueologia de São Paulo, município de São Paulo, em 2016. Então, olha, aqui eu não entendo, a gente vai no museu e vê aí essas peças todas quebradas, mas não é qualquer peça, tá, gente? É uma peça que, né, foi há milhões de anos, pessoas usaram, então tem toda uma história através disso. Aí a gente observa também o retrato da família tirado no ano de 1940. Descreva, aí já é a pergunta lá na página 121, aí a gente está vendo o retrato da família, né? Descreva as diferenças que existem entre as fotografias e as fotografias atuais. Estão lembrados que a gente começou esse capítulo 2 aí, né? Falando justamente sobre isso, falando sobre como a forma deles se vestirem, como a forma deles, né, com a composição da família, tudo isso é uma fonte que nós podemos tirar, uma fonte histórica. Então você vai fazer aí a comparação, né? Tem várias comparações que vocês podem ver aí nessa página 121 através dessa foto aí, ok? Então vocês vão falar uma resposta bem legal e vão responder, né? A gente pode considerar nessa foto o que, gente? Que todas as mulheres estão de vestidos, né? E cabelos presos. Hoje em dia nem todas as pessoas tiram fotos de vestidos, nem cabelo preso, às vezes as mulheres estão com cabelo curto. A gente está observando aí que os meninos, eles usam terno e seguram o chapéu, né? O pai lá, o representante da família, né? Hoje muitas pessoas não tiram foto assim, sua família de repente não, né? Não tira. Também mais a semelhança que está de calça comprida aí, né? Então são diferenças e semelhanças do atual, né?
Algumas pessoas estão em pé, outras estão sentadas no fundo. Então, tudo isso você vai começar a falar, tá? Normalmente não se tira mais a foto assim, toda essa postura, principalmente hoje, né? Nas selfies da vida. Então, a foto é uma foto do século XX, né? Que a gente tá vendo aí em 1940, né? No município de Minas Gerais. E antigamente se tirava fotos de famílias assim, era considerado um evento formal. Hoje em dia, tá todo mundo almoçando no almoço domingo, vai lá, vamos tirar uma foto. É diferente, né? Tem toda essa formalidade. Aí tô dando dica para vocês. Então são muitos elementos que podem ser diferentes às fotos de hoje, que são as fotos mais informais. Aí no segundo explique o que são documentos oficiais e documentos não oficiais. A gente acabou de falar, né? Que os documentos oficiais com aquela pessoa que era representante do poder estava lá. Documentos não oficiais considerados porque eles expressam pontos de vista de pessoas que não estavam no poder. E aí você vai ler direitinho e vai responder super fácil. Vamos lá para a página 122. Aí a gente vai ter estudos e técnicas, bem interessante aí também, ainda falando sobre esses documentos históricos, né? Então, estudos e técnicas. E o que é isso? Eu tô vendo aí uma caveira, um crânio. Pois é, gente, dá pra gente ver quem viveu no antepassado. Historiadores e arqueólogos trabalham a partir de fragmentos diversos para estudar sinais do passado e suas relações com o presente. Eles buscam pistas de outros tempos e, ao encontrá-las, eles procuram estabelecer relações com diversos campos de conhecimento. Para fazer suas pesquisas, esses profissionais eles consultam o que, gente? Arquivos e bibliotecas, né? Se a pesquisa é feita em jornais e revistas, o historiador pode frequentar uma hemeroteca, certo? Em jornais ou revistas, local em que esses materiais são arquivados. Nos arquivos, os pesquisadores consultam fundos de documentais, né? Para que realmente possam comprovar o seu trabalho. Que reúne coleções de documentos que têm uma origem comum. É preciso também aprender a interpretar as imagens, pois os documentos muitas vezes são fotografias em obras de arte. Essa habilidade chama-se de leitura iconográfica, justamente isso. Eles têm que, é uma técnica deles, né? Tem que saber interpretar essas imagens. As fontes pesquisadas também podem ser manuscritas, ou seja, feitas à mão ou impressas. Então a gente está vendo aí a pesquisa recente usam fotografias produzidas de escavação para propor catalogações de vestígios arqueológicos, trabalho que é desenvolvido, por exemplo, pelo arqueólogo Sérgio Monteiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Por isso que ele está aí, ó, de Pernambuco, aqui, tá, gente? Ele está aí com esses crânios, porque ele está catalogando, colocando o nome de cada um, não o nome da pessoa que não sabe, né? De que ano foi descoberto, tá? Então, está fazendo aí o catálogo. Os arqueólogos, eles precisam o quê? Lançar mão de conhecimentos técnicos bastante complexos para investigar o passado por meio de quê? De objetos encontrados nos sítios arqueológicos, né? Então, ele tem que fazer todo esse estudo. O terreno desses locais que foram ocupados por antepassados humanos é cercado e escavado. Apenas a equipe arqueológica podem ter acesso a eles para que nada seja danificado. É muito, tia, mas é tão interessante, eu queria fazer parte, mas o que para você? Pode estar pisando em qualquer coisa, uma pedra, tal, para eles não, é algo importante, então tem que ter o maior cuidado. Os objetos são cuidadosamente separados e analisados, tem-se o cuidado de procurar fragmentos de peças eventualmente quebradas, tá vendo? Os arqueólogos também estudam sítios arqueológicos nas cidades do fundo do mar, tá, gente? Então, no fundo do mar, pois é, porque onde antes era uma cidade, né, já foi submersa e agora está lá no fundo do mar. Trata-se de arqueologia subaquática. Esses profissionais são acionados antes da realização de grandes obras públicas, como construção de metrôs, pontes e viadutos, né? Aí, como eu acho que eu já citei aqui, né, aqui mesmo em Recife tem o túnel da abolição. Então, antes de fazer o túnel, os arqueólogos foram chamados, né? Aconteceu realmente.
E eles encontraram alguns vestígios de ossos, né? De pessoas que viveram ali, como era o túnel da abolição, tem o museu da abolição. Então, normalmente, eu não tenho conhecimento a fundo, tá, gente? Mas eu creio, né, que deveria ter escravos ali. Então, eu lembro que repercutiu muito na mídia e fizeram essa suposição, né, de pessoas. Então, vejam só, antes de construir o túnel, chamaram justamente o que a gente está estudando. Pessoas, porque depois que fizer toda aquela escavação, for construir um túnel, uma ponte, né, o metrô vai passar, não tem como descobrir mais, tá? Então é bem interessante isso, encontrar vestígios do passado, como eu sempre digo, para descobrir o nosso presente e fazer o nosso futuro, a gente tem que conhecer o nosso passado. Então, como a gente estava falando, esses profissionais eles são acionados antes da realização de grandes obras públicas, como construção de metrô, pontes e viadutos, por meio de entrevistas e observação no campo com os grupos de estudo dos costumes, grupos e o estudo dos costumes, dos mitos, da língua e das crenças. Os antropólogos também investigam as figurações sociais, a pesquisa em antropologia relaciona-se aos estudos históricos e é muito importante para a compreensão da sociedade no passado e no presente. Então, o arqueólogo é importante, ele vai lá fazer aquela escavação, o estudo, né, do fóssil, né, como se fosse um fóssil de dinossauro, ou se for um osso humano, mas o antropólogo, ele não foi descoberto em tal lugar, em tal ano, ele já tem aquele estudo, ele sabe que naquela época a cultura daquele povo era aquela, a maneira que se vestiam era aquelas comidas, então é muito importante, é toda uma equipe, ok? Aí a gente leu aí a página 122 e a gente vai responder a página 123. Tá aqui a página 123, a gente tá vendo aí, ó, arqueólogos trabalhando na restauração de uma funerária no sítio arqueológico do Alto São José, município de São José dos Campos, no estado de São Paulo, 2016. Então, estão trabalhando na restauração de uma urna funerária. Uma urna, olha só. O que é isso? Vamos ver. Tem assim, observe a imagem e descreva como são feitos os estudos de arqueologia. Tudo isso que a gente já tinha acabado de falar, né? Que os estudos, né, eles são feitos através de quê? De equipes, de uma equipe, né? Toda uma equipe que eu acabei de falar, de pesquisadores, conhecimentos, né? Não é qualquer conhecimento, ele tem que estudar, tem todos os conhecimentos técnicos complexos. E eles fazem o que mais? Eles fazem o quê? Uma investigação nos espaços que foram ocupados no passado, né? Vai lá naquele espaço lá, faz investigação. Eles cercam o quê? Como está mostrando aí de lado, ele vai cercar o lugar para ninguém pisar. Lembra que eu estou falando? E aí fica se tornando o quê? Um sítio arqueológico. Aí tudo que vai ser encontrado ali, todos os objetos que vão ser encontrados, são cuidadosamente o quê? Separados e analisados. A gente acabou de falar. Então, vai lá no livro, na página 122, procura essa resposta, né, bem detalhadazinha e bola aí com a resposta no terceiro. No quarto, ele diz assim: quais são as semelhanças e a diferença entre os pesquisadores das áreas de história e arqueologia? Olha só, bem interessante, né? Aí vocês vão responder. Aí a gente pode pensar assim, que eles indicam o que os historiadores e os arqueólogos eles são o quê? Eles são investigadores, né, gente? Que estão estudando pistas da onde? Do futuro? Não, estão investigando pistas do passado para querer saber o quê? As relações com o presente, que eu acabei de falar. A gente se relaciona, a gente fala, a gente se veste, a gente se alimenta desse jeito com relação ao passado. E os arqueólogos ainda mais, porque utilizam o quê? Conhecimentos mais específicos na área. Para quê? Específico com química, com biologia, com certeza. Biologia, a vida, estuda apenas e estuda os vestígios, né, físicos da sociedade. Então vai aí organizando a tua resposta do quarto. No terceiro, ele tem relaciona as palavras e seus significados, tá? O quinto, perdão. Aí a gente vai ver aí a quinta questão. Aí tem as palavras. Quais são as palavras que tem? Tem hemeroteca, leitura iconográfica, fundo documental, fonte manuscrita. Então, não esquece, tá, gente?
Então, você tem que lembrar o que é cada um deles que a gente acabou de estudar, não foi? Vamos voltar. Hemeroteca, a gente já lembra que a gente leu lá no texto, né? Onde são arquivados jornais e revistas. Estão lembrados? Não foi? Que tem a biblioteca, tem a hemeroteca, não foi? Aí a gente viu também a análise de imagens como fotografias e obras de arte. Vou estar analisando. Isso é o quê? Iconográfica, né? A gente observou também a coleção de documentos que tem a mesma origem. É um documento que tem a mesma origem. Aí já é um fundo documental. Mas aí eu já tenho documentos que não foram escritos à mão. Super fácil, é uma fonte manuscrita. Aí eu estou ajudando vocês, até demais, hein? Então vai lá, aí você vai fazer a relação. Ah, eu acho que hemeroteca é análise de imagens como fotografia. Não, eu acho que não. Aí eu acho que é onde são arquivados jornais e revistas. Aí você vai no quadradinho, você bota um, não bota X não, tá? O que você acha que é um, aí vai lá no quadradinho e bota um. Que acho que é 2, 3 ou 4, ok? Deu pra entender? Bem tranquilo, né, gente? Não tem dificuldade. Então a gente vai ficando por aqui, falando um pouquinho sobre essa fonte histórica assim maravilhosa. Se der, eu passo um videozinho aí para vocês verem um pouquinho sobre esses vestígios de fontes históricas, documentais e não documentais, sabe? Materiais e imateriais, melhor dizendo, né? Oficiais e não oficiais, tá? Esses vestígios de arqueológicos, sítios arqueológicos que são bem interessantes. Mas a gente vai ficando por aqui, a gente começou na página 120 e a gente vai terminando na página 123. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre preservação das fontes oficiais, que são super importantes, mega, hiper, ultra importantes, ok? Fica com Deus, até a próxima aula. Beijinho pra vocês, aguardando vocês postarem as atividades, ok? Para a correção.